Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada à apresentação de referências científicas. Esta aula está vinculada à nossa playlist intitulada Referências Científicas, cujo objetivo é apresentar trabalhos, e referências científicas de maneira geral relacionadas às mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, referências científicas estas disponibilizadas e registradas nos mais diversos formatos, desde o formato tradicional, dos livros impressos, até os livros eletrônicos, as páginas científicas de universidades e de instituições público-privadas de ensino, pesquisa, extensão, de instituições vinculadas ao desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação tecnológica, disponibilizados na rede mundial de computadores, nas plataformas e nas redes sociais, especialmente na plataforma do YouTube. Então, nesta aula em particular, neste momento em particular, estaremos apresentando uma referência científica registrada no formato tradicional de livro impresso, aqui está, intitulado O Discreto Charme das Partículas Elementares. O Discreto Charme das Partículas Elementares é o livro de autoria da ilustre e eminente cientista, pesquisadora e professora do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista, professora, excelentíssima, Sua Excelência, professora Maria Cristina Battoni Abdala. Este livro é dividido em alguns capítulos aqui registrados. O primeiro capítulo, A Família das Partículas Elementares, o capítulo 2, intitulado Janelas para o Invisível, o capítulo 3, A Linguagem Matemática da Natureza, e o capítulo 4, intitulado Discreto Charme do Universo. Este livro, de autoria desta notável cientista e pesquisadora, é editado e chancelado, registrado pela prestigiada editora da Universidade Estadual Paulista, cujo escritório central, cuja sede está no campus central da Universidade Estadual Paulista, na cidade de São Paulo, no Brasil. Muito bem, aqui está o livro, O Discreto Charme das Partículas Elementares, de autoria da professora Maria Cristina Battoni Abdala, editado e chancelado pela editora da Unesp. Aqui está O Discreto Charme das Partículas Elementares, também patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Muito bem, este livro aqui está muito bem diagramado, com ilustrações de autoria do artista Dr. Sérgio Kohn. Aqui está, livro editado em 2003, prefaciado aqui por Sua Excelência, um dos maiores cientistas da atualidade, o professor Relaiel Neto, professor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, localizado no Rio de Janeiro. Aqui está prefaciado. Nós temos também uma breve apresentação elaborada aqui pela autora do livro, e então um histórico sobre os modelos atômicos, sobre o desenvolvimento dos modelos atômicos no contexto da química e da física e da química. Aqui o conceito de partícula elementar, com figuras, aqui com ludicidade envolvida, com um trabalho didático, inclusive, de imagens, para melhor compreensão do leitor. Muito bem, aqui a descoberta do elétron, ainda falando sobre a proposta do fóton, a teoria da relatividade especial de Einstein, a descoberta do próton, a proposta do neutrino, do elétron, datado de 1930, a descoberta do pósitron, que é considerado o antielétron, também rapidamente aqui a descoberta do nêutron, ainda a descoberta da partícula intitulada muon em 1937, a descoberta da partícula intitulada pion em 1947, entre vários assuntos, a tabela até 1950, a tabela das partículas elementares aqui apresentada até 1950, e então a professora Maria
Cristina Batoni Abdala vai aqui falando sobre os modelos atômicos, fala sobre o modelo de Rutherford, fala sobre o modelo de Bohr, Sommerfeld, Schrödinger, e fala especialmente sobre o modelo o mais atual e moderno e sofisticado e mais preciso modelo atômico e de partículas elementares, denominado modelo padrão de física de partículas elementares. Aqui a professora Batoni Abdala fala sobre as propriedades quânticas, fala sobre a relatividade especial de Einstein, fala sobre a mecânica quântica não relativística, sobre a mecânica quântica relativística, aquela que vincula a mecânica quântica com relatividade especial de Einstein, fala também sobre a teoria quântica de campos, pois é a teoria quântica de campos e as diversas teorias dentro da teoria quântica de campos que são responsáveis pela descrição desse modelo padrão de física de partículas elementares. Muito bem, fala também sobre teoria de grupos, muito rapidamente sobre a teoria de grupos, a teoria matemática que conecta e fundamenta a teoria de partículas elementares. Fala sobre a descoberta do neutrino do muon em 1962, sobre a proposta da existência dos quarks em 1964. Aqui, olha, com tabelas e figuras muito bem diagramadas, utilizando teoria quântica de campos e teoria de grupos. Faz de forma didática, lúdica e pictórica, a apresentação das propriedades quânticas das partículas elementares, as diversas propriedades. Fala também sobre o bóson de Gauge, os bósons de Gauge, que são partículas denominadas bósons de Gauge. Fala sobre os gluons, fala sobre a descoberta da partícula Tau, aqui muito rapidamente, propriedades e partículas. Aqui uma tabela mais atualizada, observai todos vós aqui a tabela mais atualizada sobre as partículas elementares. Ainda fala também sobre aspectos experimentais, discutidos no âmbito laboratorial, fenomenológico. Fala sobre a proposta de Higgs, tratando aqui sobre o bóson de Higgs, como que ele é estabelecido e proposto conceitualmente pelo cientista Higgs, professor da universidade de uma importante e prestigiada universidade da Inglaterra, Universidade de Edimburgo, na Inglaterra. Aqui, nesta tabela, fala sobre as partículas, as antipartículas, sobre os leptons, os quarks, as partículas intermediárias, as partículas responsáveis pela intermediação das interações, sobre o bóson de Higgs. Fala sobre as interações fundamentais discutidas pela teoria quântica de campos e pela relatividade de Einstein no contexto do nosso universo, responsável por fundamentar e ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre a dinâmica microscópica e a origem do universo. Aqui também cita as 4 interações fundamentais, a saber, a interação gravitacional, a interação eletromagnética, a interação nuclear fraca e a interação nuclear forte, e quais são as partículas associadas e a dinâmica dessas partículas no contexto do modelo padrão de física de partículas elementares. Aqui, realmente um texto magnífico, com figuras que ilustram e que contribuem com o melhor entendimento e conhecimento sobre o tema. Aqui está a professora Maria Cristina Batoni Abdala, um excelentíssimo livro intitulado Discreto Charme das Partículas Elementares, editado e chancelado pela editora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Professora Maria Cristina Batoni Abdala é professora do Instituto de Física Teórica da Unesp, e recomendamos a leitura deste magnífico livro. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós. Em breve estaremos apresentando um outro conteúdo científico, uma outra importante e relevante referência científica, tanto em termos de livros, como em termos de artigos científicos, revistas indexadas, bem como de páginas disponibilizadas na Rede Mundial de Computadores, especialmente as páginas disponibilizadas e sediadas na plataforma do YouTube, páginas vinculadas a universidades, a centros de pesquisa públicos e privados,
a centros de estudo, de desenvolvimento da ciência pura, da ciência aplicada, do desenvolvimento de tecnologia e inovação tecnológica. Ainda finalizando, esta playlist pretende apresentar conteúdos científicos relativos a todas as áreas do saber humano e do saber científico. Agradecemos a atenção de todos vós, muito obrigado.